Paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Feliz de poder mais uma vez estar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir, como nós cantamos agora há pouco. Grandes coisas vão acontecer. Se nós ouvirmos a palavra, se a gente prestar bastante atenção na palavra, se a gente dar atenção a ela e obedecer ao Senhor, com certeza grandes coisas estão por vir. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim o texto: versículo de número 4. Eu sou João. Eu escrevo essas sete igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o próprio Filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja dada a glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo de número 22, lá já no finalzinho do livro, último capítulo do último livro, versículo de número 17. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isto, diga também: venha. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça. Beba de graça. Beba de graça da água da vida. Amém, igreja? Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, quero falar um pouquinho hoje a respeito do lugar mais rico que existe no mundo. Eu tenho certeza que o lugar mais rico do mundo não é a China. Não são os chineses. Não são os americanos. Não são os alemães, com todas as riquezas que eles possuem. Não é o Japão. Não é a África. Não é a Itália, com toda a sua beleza. Não é o Brasil. Tenho certeza que o lugar mais rico do mundo não é a Rússia. Também não é a Índia. O lugar mais rico do mundo, neste planeta, não são os campos de petróleo dos sheiks, seus impérios, os ouros que estão guardados nas ilhas, não são os árabes. O maior tesouro desse planeta não está nas mãos dos bilionários, os donos do mundo, tampouco nas minas de ouro, nas minas de urânio da União Soviética. O lugar mais rico do mundo também não é na Suíça, onde muitas pessoas desejam ir e passar pelo menos um final de semana. Também não está lá em Israel, na suposta Terra Santa, onde tem guerra todo dia e toda hora, e bomba,
e planejamento de ataque o tempo todo. Embora isso seja um tanto quanto surpreendente, os depósitos mais ricos do mundo, o ouro, que na linguagem dos americanos é chamado de treasure, os tesouros do mundo, não se encontram nas mãos dos homens, não assim. Os maiores tesouros do mundo estão dentro dos cemitérios, estão sepultados dentro de um buraco, dentro de quem sabe dentro de uma catacumba. Eles estão dentro de um cemitério, pode ser no cemitério local da nossa cidade, enterrados debaixo do solo, no meio de paredes, túmulos, esses que escondem e guardam tesouros imensuráveis. Homens e mulheres que ali estão e que morreram com um sonho, planos que nunca foram tirados do papel, sonhos que nunca aconteceram de verdade, desejos do coração que nunca saíram para fora, cânticos, poemas que nunca foram escritos de verdade, louvores e ministrações que estavam no papel e nunca saiu dali, invenções que não passaram de rabiscos, pinturas que nunca chegaram numa tela de verdade, planejamentos que não passaram da reunião de dentro da sala, nomes de pessoas, famílias que foram projetadas e que nunca aconteceram, sonhos de um dia fazer uma faculdade, sonhos de um dia alcançar uma família, ou ser uma família, ou ter uma família, sonhos, desejos, talentos maravilhosos que foram enterrados ali, gente que sabiam tocar, que sabiam ministrar, que sabiam dialogar com outras pessoas, palavras que nunca foram ditas dentro de casa para o marido e para a esposa. Os nossos cemitérios estão atolados de talentos enterrados, potenciais que ficaram sufocados, esguelados pelo boleto, esguelados pela doença, pela dor na coluna, pelo orgulho, pelo medo. Talentos esses que, se fossem feito deles o uso, teria abençoado, quem sabe, centenas ou milhares de pessoas. Dentro dos cemitérios estão sonhos que um dia alguém gritou na praça, mas na praça do teu coração. Os nossos cemitérios estão atolados de potenciais que permaneceram inertes durante anos. E muitos morreram dizendo assim: Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu quero fazer. Deus sabe que eu tenho desejo, mas Deus sabe que no fundo, se não fosse o meu patrão, se não fosse aquela empresa, se não fosse a minha mulher, tinha que ser a mulher que tu me destes. Se não fosse o meu marido, se não fosse os meus filhos, se não fosse, eu teria feito. O que será de nós? Ou o que será dito de nós quando eu e você terminarmos os nossos dias? O que vão falar do Sérgio quando olharem para ele dentro de um caixão? O que será daquele que um dia enterrou os seus dotes, os seus dons, guardou no coração com muita sinceridade? Ele foi honesto, ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu quero. Ele diz assim: Senhor, se eu tivesse condições. Os nossos cemitérios estão atolados de valores que nunca foram usados. O que será de nós se, ao descermos à sepultura, deixarmos os nossos projetos inacabados? Vamos pensar um pouquinho além. O que será de nós se nós que somos igreja enterrarmos os projetos que Deus colocou nas nossas mãos?
Se nós guardarmos no cantinho e dizer: Deus, tu sabes que eu quero, que eu desejo muito, Senhor, e se o Senhor fizer assim, eu vou fazer assado. O que será daqueles que depositaram toda a sua confiança na igreja, que quis olhar para a igreja e ver algo na igreja e não conseguiu enxergar? Como nós vamos chegar diante do Senhor quando Ele disser: mostra para mim as suas mãos? Como é que nós, igreja do século 21, 2024, um ano de virada, viramos o ano, eu posso dizer que eu também tenho um sonho. Assim como Martin Luther King, que dizia: eu tenho um sonho, eu também tenho um sonho. Mas que sonho é esse? A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, no capítulo de número 13, versículo de número 13, a Bíblia diz assim, que aquele que ouve a palavra e ignora ela, este vai perecer. Mas aquele que ouve as minhas palavras e atende ela no coração, a Bíblia Sagrada diz assim: olha, este será galardoado. Você já pensou na possibilidade? Aliás, não é uma possibilidade, na realidade que muitos de nós não sabemos, de que não é só uma questão de salvação. Porque muitos chegarão diante de Deus, óbvio, porque a salvação é pela graça. Mas o Senhor vai dizer: mostra para mim as tuas mãos. Olha, essa história que nós acabamos de ler, esses versículos, conta a história da igreja. Um pouco da história da igreja. Quem escreve é João, o João do Apocalipse. Uns dizem que é aquele João que encostava a cabecinha dele nos ombros de Jesus. Outros dizem que é um segundo João. Outros falam até de um terceiro João. Não sei. Mas eu sei que o João, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem um sonho. Mas o sonho dele não é dele. Ele tem visões. Ele tem anseios na alma dele. Ele sonha com aquilo que vem de cima. Ele percebe as coisas do alto. A vida dele é entrelaçada por aquilo que Deus está ministrando no coração dele. E ele disse assim: eu tive uma visão. O Senhor me mostrou algo. São talentos. Ele poderia ter enterrado. Ele poderia dizer assim: não vou contar, não vou dizer, eu tenho medo. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não vou dizer porque vão zombar de mim. As evidências que nós temos é que João está vivendo em um tempo em quem reina é um imperador Domiciano, um homem muito cruel, que tem desejo de pegar os cristãos e esmagar eles, e quebrar eles. Então poderia sim calar a boca de João, e dizer: João, fique quieto, João, não fale desse Jesus porque a gente não gosta dele aqui. Domiciano era tão terrível, que ele caçou a igreja. Durante anos, perseguia os cristãos, esmagava eles. E os cristãos em praça pública dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E aí, o tempo vai passando, João tem uma revelação. E esse homem, ele é tão fissurado pela sua vida, como senhor daquele império, que ele exige que os seus súditos tratem ele como Senhor e Deus. Ele manda construir imagens dele, de escultura, e espalhar por toda a cidade, e diz assim: me adorem, me chamem de Deus, me chamem de Senhor. E aí, aqueles que desconsideravam essa ideia, morte na fogueira, morte na forca, morte em enforcamento, cortado no meio, cerrado. E aqueles que estavam contradizendo, e entendendo que aquilo não era certo, estavam correndo risco de vida. E os confrontos todos os dias em praça pública. Porém, este João tem ideais. Ele está preso na ilha de Pátimos. Essa é a história do Apocalipse. Um pouquinho dela. Um homem preso. Um homem levado como escravo. Um homem que está em um ambiente que ele não quer estar ali. Mas naquele ambiente desagradável, naquele ambiente desfavorável, Deus manifesta a sua presença. Eu vou repetir isso de novo. É num ambiente desfavorável,
É num ambiente hostil que Deus manifesta a sua presença. Fala com um homem, e esse homem tem sonhos, esse homem tem ideais, tem propósitos de vida, tem talentos que não podem ser enterrados. Ele não pode se calar, ele não pode deixar para amanhã. Amanhã eu faço, depois eu digo, depois eu escrevo. Ele não pode deixar com que aquela mensagem vá para a sepultura junto com ele. Você está entendendo? Ele não pode permitir que aquilo que Deus deu para ele, aquilo que Deus colocou nas mãos dele, vá parar na sepultura. Porque as pessoas vão dizer: quem foi João? Qual era a mensagem de João? O que ele tinha para dizer? E tudo o que ele tinha para dizer, ele disse. Ele escreveu. Deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é o seu legado? Quem é você no reino de Deus? A começar lá dentro da tua casa. Você é luz? Você é lâmpada? Você é você quem azeda o ambiente? Você é sal? Você dá sabor para a sua família? Ou você azeda? Quando você chega, estraga tudo. Você só critica, você só fala dos outros. Você é aquele que está sempre observando e não faz nada. Você é aquele que não arruma nem a cama. Sabe, na vida, eu estou falando na vida, não é lá dentro de casa só. Eu estou falando na vida. Qual é o seu legado? Qual é o legado que nós iremos deixar para os nossos filhos? Qual é o legado que nós iremos deixar para os nossos adolescentes da igreja? Os nossos jovens? Que nós estamos plantando uma semente o tempo todo. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos netinhos? Os nossos netinhos. Qual é o legado que nós vamos deixar para o mundo? Qual é o legado que essa igreja local vai deixar para essa cidade? O que vão dizer de mim quando me verem dentro de um buraco? Será que vão olhar para mim e dizer: ufa, até que enfim, Deus me livre? Ou vão dizer: ele era um homem bom, vai fazer falta para a gente. Era uma mulher boa, aquele dali era um moço bom, era uma pessoa boa, vai fazer falta para a gente. Alguém que um dia morreu e morreu com ele os seus sonhos. Será que um dia vão olhar para o Sérgio e vão dizer: morreu com os talentos, não fez nada, não multiplicou, não diminuiu, não fez nada, talentos enterrados. Eu me lembro de uma jovem chamada Kate, muito linda, que tinha talentos maravilhosos para tocar violino. Quando ela tocava, era uma maravilha. Passou um tempo, ela desistiu do caminho, virou as costas para Deus e foi viver a vida por conta própria. O tempo passou, mais do que depressa, ouviu-se falar: a Kate foi assassinada. O tempo não deu tempo para ela. E disseram assim: ela tinha tantos talentos. Quando ela tocava o coração das pessoas. Tinha muita coisa que acontecia através da vida dela. Era uma menina linda, uma menina abençoada. E por que ela deixou? Agora ela está aí, com seus talentos, com seus dotes. O que estão dizendo dela agora? Deixa eu te dizer algo para você nessa noite. Toda a literatura do Apocalipse, ela é escatológica. Isso é, ela está falando a respeito do fim. O tempo do fim. E nós estamos vivendo um tempo, irmão, em que a gente pode contar nos dedos. O tempo do fim está chegando, sim. Nós estamos vivendo, sim, creio eu, os últimos dias. O Apocalipse é esse desenvolvimento, ou esse desvendamento dos segredos de Deus para a humanidade. Deus dá a este homem, João, uma visão do futuro. O que está escrito aqui não é fruto da mente de João. João tem dons e usa os dons que Deus deu para ele. João tem o tempo, e o tempo que ele tem, ele entrega para Deus. E tudo que ele está vendo, que ele está percebendo, que Deus está ministrando, é Deus, não é a invenção da cabeça dele. O que nós temos à nossa frente é fruto de muita comunhão com Deus, muita comunhão com o Senhor. O que temos à nossa frente é um homem que decidiu sonhar, e os sonhos dele têm tudo a ver com a eternidade. Por isso que a Bíblia diz assim: olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E João assegura, quando ele lê, quando ele ouve a voz de Deus e vê aquela visão, ele diz: olha, esta mensagem que eu estou escrevendo para vocês, ela é verdadeira.
Essa mensagem, ela é verdadeira, ela é fiel e é urgente. Ela precisa ser espalhada para todo mundo. Por que ela é urgente? Porque os dias são maus. Por que ela é urgente? Porque a nossa geração está se pervertendo. Os profetas estão se calando. Estão se negociando a palavra de Deus. Estão fazendo da igreja uma igreja bingo. Uma igreja caça-níquel. Estão prostituindo o evangelho. Então precisa-se falar desse evangelho para o mundo. Fale para o mundo que a igreja não pode ser um negócio. Abra a tua boca, João, e fala que o fim está perto, está chegando. Certa feita, alguém disse assim: olha, o mundo, a continuar do jeito que está, vai ser dominado pelos idiotas. Não pelos talentos, mas pela quantidade. Isso é muito triste, irmão. E o pior de tudo é ver que gente dentro da igreja não está vendo que está sendo sacado na alma, que está sendo tomado a comunhão dele com Deus por causa dos apetites do estômago. Certa feita, alguém disse que o livro do Apocalipse deixou de ser um livro do medo para ser um livro da esperança, para livrar a gente da mão dos idiotas, para livrar a gente das mãos dos cretinos. Olha para o texto que a gente acabou de ler. Ele diz assim: eu, João, escrevo o que eu vi. Eu sou testemunha daquilo que eu vi. E eu queria tirar algumas lições aqui, rápido, simples para a nossa vida hoje. Primeira mensagem do Apocalipse, dentre tantas que eu gostaria de destacar, é o seguinte: o inferno, ele existe de verdade. Isso precisa ser dito em alto e bom tom. O inferno não é um estado de alma, como disse o pregador aí no YouTube. É um estado de alma, não é. O inferno, ele existe de verdade. Jesus falou dele o tempo inteiro. E deixa eu te dar um conselho nessa noite. Tome muito cuidado com a inteligência humana, com a psicologia humana. O ser humano tem uma capacidade enorme de desvirtuar a mente e o coração da gente. A Bíblia diz assim: olha, honraram mais aos homens do que a Deus. Honraram mais a criatura do que o Criador. A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse, o próprio Deus dizendo: sou eu quem tenho a chave da vida e da morte. A chave do inferno, a chave de todas as coisas estão nas minhas mãos. Romanos capítulo 12 e versículo de número 16 diz assim: olha, não fiquem cobiçando as coisas altas demais. Por que eles dizem isso? Por causa do perigo das riquezas. Por causa do perigo do apego às coisas deste mundo. Por isso que a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O oposto também é verdade. Onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro, que é o que a Bíblia diz. As duas coisas são verdadeiras. E a pergunta que fica para o Sérgio e para a igreja: onde é que está o teu coração? O que é que tira o teu sono? Por que é que você passa a noite inteira acordado? Qual que é o motivo? Tem a ver com a eternidade ou tem a ver com os seus apetites? Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho certeza que um dia esse espetáculo que está acontecendo nas redes sociais vai acabar. Eu tenho certeza que um dia, em breve, o Senhor vai passar a mão, vai passar a régua, esse estrelismo todo vai acabar, essa banalização, esse monte de gente fanfarrão, usando a Bíblia Sagrada para se promover, para ficar famosinho e para ganhar dinheiro. Esse show gospel vai acabar. A Bíblia Sagrada diz: eis que em breve venho. Guarde bem o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Esse Jesus que não é mais esperado pelos pastores, por muitos deles hoje, não é mais esperado. Muitos dizem que é só uma utopia. É só para você ficar indo e nunca desistir de ter esperança. Essa promessa é para você não parar. É uma promessa de tolo? A Bíblia Sagrada diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu tenho uma boa notícia aqui para você nessa noite. Um dia esse circo que está aí vai acabar, essa palhaçada vai. E o nome do Senhor vai ser glorificado.
Um dia esse buffet, cheio de cardápios promocionais, vai chegar ao fim e o nome do Senhor será glorificado, porque a palavra de Deus é promessa dele para a minha vida e para a tua vida. Homens que se transformaram em defensores do pecado, estão pregando o evangelho, dizem que estão. Eu tenho uma notícia para o teu coração, eu tenho um sonho. E eu espero que você também alimente esse sonho no teu coração e na tua alma. Um dia, essa disputa pelas coisas deste mundo vai acabar. Nós não estamos aqui dispostos a negociar o evangelho de maneira nenhuma. Nós estamos aqui dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. E cremos, irmão, que na hora certa e no tempo certo, Deus vai estender a sua mão e vai fazer o que é necessário ser feito. E aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. O inimigo não vai te enganar, Satanás não vai te ludibriar. O nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. E eu estou aqui para dizer para você, persevera, não caia no conto do vigário, desculpa vigário, não caia no conto dos pastores por aí, toma cuidado. Cuidado. Você tem a palavra, use a palavra, lembre-se da palavra, porque a palavra vai te livrar do engano e da morte. Existe uma idolatria por detrás de tudo isso. Por isso que Atos capítulo de número 4, Pedro se levanta, como quem tem um sonho, como quem diz assim, eu vou para a sepultura, mas não vou me calar. Eu vou para a sepultura, mas os meus talentos eu vou colocar ele aqui à disposição de vocês. E ele diz assim, olha, julguem vocês. Diante da morte, ele diz, se eu devo ouvir os homens ou ouvir a Deus. É vocês que vão decidir aí. A Bíblia diz no livro, na carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 2, diz assim, olha, o dia do Senhor virá, e virá como um ladrão. E tem uma versão que diz assim, será como um laço. E eu espero em Deus, que quando Ele vier, eu e você, não estejamos com os nossos braços cruzados e com os nossos talentos enterrados, e que Ele possa olhar para mim e para você e dizer, vinde benditos do meu Pai, aleluia. Essa é a grande esperança da igreja, irmão. Não tem outra esperança, Senhor. O nosso maior tesouro foi colocado dentro de nós. Tem um tesouro que habita dentro de você chamado Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Você sabe que a verdadeira mensagem, ela só é eficaz quando ela nasce do trono de Deus. Quando ela vem para dizer, desperta, tu que está dormindo, porque o tempo está perto. O mesmo Deus e Pai, que enviou o seu Filho para morrer por nós, é o mesmo Deus que vai enviar o seu Filho para julgar, para buscar a sua igreja. É por isso que a proposta dessa igreja não é nos ensinar a ser próspero, mas é nos ensinar a ter comunhão com Deus. E aí, se você tem comunhão com Deus, se Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. É consequência, você obedece a palavra, você honra a Deus, e a prosperidade, ela pode vir a reboque. Não se importe com as coisas deste mundo, trabalhe para Deus, use os seus talentos, coloca tudo à disposição de Deus, não fique brigando com Deus, não fique brigando consigo mesmo, deixa o passado para trás, segue o teu caminho. Deus tem coisas novas para a tua vida, Ele quer te usar, Ele quer usar você, Ele quer abençoar a tua vida, mas Ele quer hoje, Ele está dizendo assim para você, meu filho, minha filha, eu tenho coisas novas para realizar na tua vida, ouça a minha palavra, obedeça os meus mandamentos, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Quer prosperidade? Obedeça a Jesus de Nazaré. Qual que é a proposta dessa igreja? É pregarmos o evangelho, não a autoestima. Eu prefiro a estima do alto do que a autoestima. Eu prefiro o evangelho. A proposta dessa igreja é te ensinar não como prosperar, e sim como ser íntimo de Deus. Pastor, você é contra a prosperidade? Não, irmão. A minha oração é que Deus te abençoe muitão mesmo, muito, muito.
Mas de nada adianta se a gente não tiver intimidade com Jesus de Nazaré. Eu conheço, com todo carinho, eu conheço assim de gente que é próspero e está pouco se lixando para Deus. Faz nada para Deus. Faz nada. Male para ele e para a família dele. A proposta dessa igreja é forjar o nosso caráter. A imagem de Jesus de Nazaré. Para que a gente se pareça mais com Jesus. Para que a gente seja mais humilde, mais simples. Menos egocêntrico. Menos egoísta. Menos orgulhoso. A proposta dessa igreja é pregar o evangelho para que o evangelho venha me confrontar e dizer: Sérgio, está errado. Sérgio, você precisa ser mais humilde. Você precisa se entregar, Sérgio. Você precisa confiar mais em Deus, mesmo quando dá tudo errado, Sérgio. Você não pode ficar duvidando de Deus quando a coisa está indo ruim. Quando deu algum problema na família, mas por que deu? E por quê? Chega dessas doideiras na cabeça. A gente precisa de saber que na bonança ou no dia da dificuldade, Deus se faz presente. O tempo está nas mãos de Deus. E eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite: não ceda. Não ceda aos apetites do teu estômago. Isso é uma linguagem metafórica, tá? Não ceda aos apetites da tua carne. Não enterre os teus talentos por causa de crítica, por causa de calúnia, de difamação, porque te maltrataram. Não enterre os teus talentos. Não sepulte os teus valores. O que vão dizer de você naquele grande dia? Não jogue fora o que Deus colocou nas tuas mãos. Não transfira responsabilidades. Não diga: tem muita gente para fazer. Não precisa. Você não sabe o tanto de coisa que tem para fazer. Ah, se você soubesse. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Em breve, o dono da vida, ele vai voltar. Em breve, o dono do mundo vai aparecer. Aquele que tem a chave da morte, do inferno nas mãos dele. Ele vai retornar e vai dizer: Sérgio, mostra para mim as tuas mãos. A Bíblia diz, deixa eu abrir um parêntese aqui, que vai haver choro e ranger de dentes. Está escrito no texto do Apocalipse, que todas as tribos da terra se lamentarão. E o texto diz mais, se você ler o livro do Apocalipse, está lá escrito. Está escrito desse jeito: olha, se não te arrependeres. A gente pensa que está falando com o povo lá fora. É aquele que está na porta da adega, com a vizinha fofoqueira. Está falando com a igreja. Está falando com o Sérgio, está começando aqui de cima. Todas as tribos vão se lamentar. Se vocês não se arrependerem, eu vou colocar você numa cama. Eu virei como um ladrão e vou te pegar de surpresa. Esse elemento surpresa. E o texto diz assim, está no texto, tá, irmão? Ferirei você e os teus filhos. E eu vou ferir com feridas de morte. O texto fala de fornalha ardente, fala de morte e de sofrimento. Porém, aquele que perseverar, ao que vencer, aqueles que permanecerem até o fim, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a mensagem do Evangelho hoje aqui. Aquele que perseverar até o fim, que não negociar os princípios do Evangelho, aquele que sabe que foi comprado por um preço muito caro, que não tem como retribuir, é impossível retribuir. Aquele que sabe que o preço que foi pago, foi preço de sangue, não foi com ouro, não foi com prata, foi preço de sangue. Ele diz assim, olha, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. E o texto diz, seja fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, este não experimentará o dano da segunda morte. Ao que vencer, olha o que o texto diz o tempo todo. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. Ao que vencer, darei ele um nome escrito numa pedrinha branca, que só ele é que sabe.
eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, eu vou vestir ele com vestidos brancos, de maneira que nenhuma riscarei o nome dele do livro da vida. Me lembro de um irmão que, quando o pastor terminou de pregar, ele disse assim: pastor, mas o que a gente ganha com isso? De servir a Deus? Você ganha a vida eterna. Ele falou: não, mas eu quero dinheiro. Então o pastor disse: então vai para a igreja caça-níquel. Vá para a igreja do leilão. E o texto diz assim: ao que vencer, eu te farei coluna do templo de Deus. Irmão, você pensa que isso é pouca coisa, irmão? Você pensa que isso é pouca coisa? Isso é coluna do templo de Deus. Ao que vencer, Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais choro. A mulher não vai chorar mais por causa do filho. O marido não vai mais chorar por causa da esposa. A mãe não vai ficar desesperada por causa do filho. O filho não vai chorar mais por causa da morte da mãe. Ao que vencer, o Senhor disse: eu limparei dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais sepultura. Não vai ter cemitério do Vila Rio e nem da Vila Tijuca e de lugar nenhum. Não vai ter mais defunto. Vai fechar todas as empresas que trabalham nessa área. Acabou. Vai fechar, vai falir tudo. Quem vencer herdará todas essas coisas. Todas essas coisas. E eu darei a ele de graça, de beber da fonte da água da vida. Você é um privilegiado e não sabe. Tem um tesouro dentro de você e talvez você não saiba. O meu dever aqui é dizer: desperta, igreja. Desperta, tu que dorme. Pega os teus talentos e diga: Deus, eis-me aqui, conta comigo. Porque é assim, não tem negócio. Ou nós vencemos o pecado, ou o pecado vence a gente. Ou a gente vence a carne, ou a carne vence a gente. E a minha oração é: Senhor, tenha misericórdia de nós. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: esse texto aqui, ele é um texto que nos traz uma nova consciência. Esse texto, ele traz para nós um reparo da nossa consciência. Ele é nada mais, nada menos do que um singelo convite a cada um de nós a uma vida mais bonita, a vivermos uma vida como no primeiro amor e nas primeiras obras. Em outras palavras, é um convite a vivermos no primeiro amor, nas primeiras obras, como no começo. Você sabe que o maior pecado da nossa geração é achar que o amor pode ser passivo. O que importa é o amor. Está ouvindo isso todo dia? A igreja diz isso faz anos. Agora está na boca dos outros, mas a igreja, o importante é o amor. Mas o amor não pode ser passivo. O amor de Deus é um amor ativo. Deus ama de maneira ativa. Ele entregou o seu filho. Ele enviou salvação para a humanidade. Ele enviou a palavra para o povo. Ele enviou os profetas. Ele se manifestou no meio do povo. Ele enviou anjos para se comunicar com o povo. Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque Ele ama. E quem ama não só dá conselhos. Quem ama diz o que tem que fazer. Mas Ele age enquanto Ele está dizendo. Ele diz assim: eu te amo, por isso vem junto comigo. Ele vai na frente. Ele está dizendo para você ir, mas Ele está andando na frente. Ele está caminhando na frente. Ele está dizendo: olha, onde eu for você vem. Onde eu caminhar você caminha. Onde eu pisar você pisa. E tudo que você fizer prosperará. Você sabe que existe um caminho mais nobre do que a obrigação, né? Esse negócio de obrigação, eu vou porque eu sou obrigado. Eu entrego o meu dízimo, porque se eu não entregar, o migrador, perseguidor, o coach, o dragão, então eu dou porque eu tenho medo, pastor. Tudo que você fizer por obrigação e por medo, perdeu o valor que ele deveria ter. Tudo que você fizer por amor, por menor que seja, ele agrega um valor
absurdo no reino de Deus. Então faça tudo por amor, e você vai ver como Deus vai agir na tua vida. Porque o amor, ele muda tudo que ele toca. O amor, assim como a morte, transforma a vida de uma pessoa. O amor é o símbolo da eternidade. A Bíblia diz que todos os dons, mas o amor vai permanecer. A Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Na medida em que Cristo vai sendo formado dentro de nós, nós aprendemos a dizer obrigado, Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite, vizinho. Tudo bem? Como vai? Manda uma mensagem para saber se a irmã melhorou, se o irmão melhorou, se está tudo bem. Na medida em que Deus coloca em nós uma nova consciência, a gente tem prazer de se reunir como irmãos. Tem prazer de se reunir como igreja. Nós aprendemos a valorizar as pessoas, a começar dentro de casa, respeitando as diferenças uns dos outros, porque no amor não existem mofos, no amor não existem rachaduras, no amor não existem raivas, não existem respostas nervosas, grosseiras. O amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. A Bíblia diz que ainda que eu desse os meus tesouros, os meus bens para os pobres, e distribuísse para todo mundo, e deixa eu acrescentar, e desse oferta, e bastante dízimo, trízimo, quadrigízimo, e todo o meu dinheiro para Deus, e ajudasse as pessoas, mas se não fosse por amor, é como um sino da catedral que tine, mas só isso só. Como um sino que tine, que faz o seu barulho, mas só isso. Se não tiver amor, de nada adianta. E na medida que Cristo vai sendo formado dentro de nós, nós aprendemos a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom ser humano, um pastor melhor, por favor. E nós temos aqui, à nossa frente, um clamor lamentável do noivo, a relembrar o primeiro amor da noiva. Sabe aquele primeiro amor? Quando você conheceu o seu marido, o seu namorado, a sua namorada. Você nem parava dentro de casa, não é? Era aquela coisa, você ia a pé, atravessava a cidade, ia para lá no outro lado de Guarulhos, para ver o seu amorzinho. Minhas pernas estão doendo tanto, eu trabalhei a semana inteira, mas pode me esperar, porque final de semana eu estou aí. Por que é que a gente não continua do mesmo jeito em relação ao noivo? Por isso que a Bíblia diz assim, eu tenho algo contra você, igreja, porque vocês deixaram o primeiro amor. Apesar de eu te amar, diz o texto, apesar de eu amar você tanto, tem algo que eu tenho contra você. Vocês abandonaram o primeiro amor e as primeiras obras. Você sabe que com a perda do amor se enfraquece o relacionamento, se esfria a alma. A Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão, vive nas trevas e não na luz. Aquele que responde com grosseria, que não tem paciência, que não tem leveza de espírito para responder, para viver, para lidar com a vida, para receber a má notícia e dizer, Deus é maior, eu não vou espalhar má notícia para ninguém, eu sou portador de boa notícia, eu tenho uma boa notícia para dar para esse povo, apesar daquilo que está acontecendo ao nosso redor, apesar das más notícias, apesar das trocas de governo, apesar do mercado estar ficando cada vez mais caro, as coisas estão ficando difíceis, eu tenho uma palavra de esperança para o povo de Deus. Continue orando e buscando ao Senhor, porque o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai providenciar e vai dar recurso para você viver em paz. É o mesmo Deus. Por isso eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, não se desespere, entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele. A Bíblia diz assim, você quer amar a Deus, quer conhecer a Deus, então ame essa pessoa que está aí do teu lado. Ame ela, não se desvie dela, respeite ela. E a minha oração aqui nessa noite é que não haja resistência dentro dos nossos corações. Porque Jesus disse assim, olha, como o Pai me amou, eu também vos amei. E do jeito que eu amei vocês, amem uns aos outros. Porque se vocês se amarem, o mundo vai conhecer vocês e saber que através de vocês eles podem se achegarem a Deus. Com amor eterno eu vos amei. Com amor
e benignidade eu vos atraí. Ninguém ama mais o amigo do que aquele que tem condições de dar sua própria vida pelo seu amigo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Viver em amor é viver em responsabilidade, é assumir compromissos. É dizer, Senhor, eu estou disposto a correr todos os riscos que forem necessários. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Às vezes Deus não muda a circunstância, porque Deus quer mudar você, para mudar a circunstância. Eu vou dizer de novo, muitas das vezes Deus não muda o cenário, porque Ele está usando você para mudar esse cenário. Na escola, a gente faz a lição para fazer a prova. Com Deus é diferente. Ele coloca a gente na prova para aprender algumas lições. Só que a gente não entende. A gente diz assim, não, mas eu sou filho de Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Ei, está acontecendo isso com você exatamente porque você é filho de Deus. Porque Deus prova aqueles a quem Ele ama. Deus coloca à prova aqueles a quem Ele quer muito bem. E em terceiro lugar, o texto do Apocalipse. Para que serve o livro do Apocalipse? Uma das mensagens do Apocalipse é para dizer o seguinte: Jesus está voltando. Eis que presto venho. Ah, Ele vem. Em breve o Senhor virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Apocalipse foi escrito em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de pandemia da alma, do espírito, em tempos de idolatria aguda. De 80 a 90, quase no ano 100, foi uma perseguição mortal. Você já ouviu falar que quanto mais bate a clara do ovo, mais ela cresce? Crente tem que ser igual clara de ovo. Quanto mais bate, quanto mais apanha, mais cresce. A igreja está apanhando, e quanto mais ela apanha, mais ela cresce. Um momento de terror. A igreja estava sendo perseguida. Eles chegaram até o ponto de pensar assim: olha, Domiciano venceu. Muitos pensaram em desistir, e desistiram. Muitos cruzaram os braços. Muitos enterraram os seus talentos. Muitos foram sepultados e muitos olharam para eles: olha, morreu com um sonho, morreu com um talento, morreu tão jovem, porque desistiu do caminho, abandonou o que Deus havia colocado nas mãos dele. Tem muita perseguição, mas sabe o que tem aqui também? Tem cânticos de louvor e adoração a Deus. Eu vou terminar. Tem muita perseguição, tem muita prova, mas tem gente cantando: Deus seja louvado. Será que você pode sair daqui hoje dizendo: apesar das minhas lutas e das minhas adversidades, Deus seja louvado? Ou você vai sair daqui hoje de novo dizendo: hoje o culto foi médio, mais ou menos, nota 5 para as meninas que cantou, 3 para o testemunho, 5 para o irmão que orou e 2 para o irmão que pregou. Eu me lembro de um pastor que toda vez que ele descia do púlpito, o presbítero dizia para ele assim: hoje foi 3. É um satanás, não é? Aí ele pregava de novo o pastor, aí quando ele dizia, o presbítero dizia: hoje foi 4. Hoje foi 5. E ficou aquilo durante meses, até que o pastor deu uma carteirada. E disse: ah, Satanás, eu não vou enterrar os meus talentos. Eu vou continuar pregando o Evangelho de Jesus de Nazaré. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite. Mesmo em meio à dificuldade, continue cantando louvores a Deus. Mesmo em meio à dificuldade, lembre-se, o Cordeiro triunfou. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele está vivo para a glória de Deus Pai. O livro do Apocalipse exalta Jesus de Nazaré, dizendo assim: olha, ele foi, mas vai voltar para buscar a sua igreja, aleluia. Essa é a nossa esperança, igreja.
A gente pode sonhar com as coisas aqui desse mundo, pode até sonhar, mas não gasta muito tempo não, irmão, porque o tempo está perto. Jesus já está chegando por aí e vai levar a sua igreja. Tem uma luta aqui acontecendo. A besta, não passa de uma besta mesmo. A besta, o falso profeta. Mas do outro lado tem o cordeiro. E tem a igreja junto com o cordeiro. E diz assim o texto, que, em outras palavras, que a vitória do cordeiro, ela é certa. Ela não é condicional, é uma vitória certa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro narra a luta da igreja contra o mundo. A perseguição, a luta da carne contra o espírito. Em Mateus capítulo de número 4 diz assim, olha, somente a Deus adorará, e somente a Ele prestarás culto. Somente a Ele prestarás homenagem. Por isso que o salmista também, no livro dos Salmos de número 95, diz assim, olha, vinde e adoremos ao Senhor. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Deus nos chama para um novo tempo, uma nova história. Essa virada de ano é para que a gente vire a página e mude a nossa mentalidade. O texto diz, vinde e louvemos ao Senhor, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O livro do Apocalipse deixou de ser o livro do terror, que ninguém gostava de ler, para ser o livro da esperança, para que Deus venha logo e passa a régua e limpa tudo e começa de novo, novo céu e nova terra. Fique de pé, por favor. A vitória da igreja é inevitável. Escute isso. A vitória da igreja, do Cordeiro, é inevitável. A igreja precisa continuar cantando louvores a Deus em meio à dificuldade. Não tem meio termo. Ou a gente acredita, ou a gente acredita. Ler o livro do Apocalipse e continuar vivendo como quem não viu nada, é o mesmo que receber uma notificação do juiz e rasgar ela sem ler. Uma intimação e rasgar, não quero saber. A Bíblia diz que os homens sabem o que eles estão fazendo, eles conhecem a Deus, mas eles fingem que não conhecem a Deus. O Senhor virá, Jesus Cristo vem, Ele vai prestar conta, Ele vai pedir conta de tudo que Ele colocou nas nossas mãos. E eu quero terminar dizendo, Maranata, Senhor, vem. Maranata, Senhor, o caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos que vão entrar por ela. São pouquíssimos, é o que diz o texto. Maranata, Senhor, vem buscar a sua igreja. E Ele vem. O elemento é o elemento surpresa. Ele vem quando ninguém espera. Nós devemos ouvir a voz do Cordeiro enquanto é dia. Eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo nesta noite. Largar essa vida que um dia você foi apresentado a ela. Apresentar um Jesus falso para você. Eu quero dizer para você, a vida com Deus, a vida com Jesus de Nazaré é uma vida de renúncia. Ele disse assim, olha, quem quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Tem que parar de ficar dando desculpa. Tem que parar de ficar dizendo, hoje não. Eu estou doente, eu não tenho tempo, eu estou cansado. Tem que trabalhar menos. Tem que se organizar, tem que fazer planejamento de vida. Tem que carregar a sua própria cruz e seguir a Ele. É uma vida de renúncia. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça para você seguir em frente. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Que o nome dele seja glorificado.